Boa noite, pessoal, a todos e todas e todos as pessoas que estão aqui presentes hoje. Nós estamos aqui, mais uma vez, nesse encontro da nossa jornada formativa muito especial. E hoje nós contamos com a presença da nossa queridíssima Tainá Pereira, que será a nossa facilitadora do dia hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre mobilização em rede. Vocês já tiveram um encontro para falar um pouco sobre desenvolvimento institucional, sobre o planejamento estratégico, e hoje nós vamos falar de mobilização em rede. O que é essa mobilização em rede, né? Aqui na voz falando com vocês é a Lua, gerente de pesquisa do NUPEM, do Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra, né? Que estamos desenvolvendo a pesquisa acerca de filantropia e raça. E graças à contrapartida dessa pesquisa, que nós fomos no campo, que vocês responderam, é que a gente conseguiu desenhar em parceria com a Rede Como A essa contrapartida para vocês, essa jornada formativa, que tem como tema de hoje mobilização em rede, com a nossa facilitadora Tainá, que logo mais vai se apresentar para vocês e fazer a introdução ao tema. Mas eu queria chamar a atenção de vocês hoje para pensar o que mobilização em rede é importante, né? É como que ampliar a capacidade da sua organização em fazer articulação em rede, em prol de justiça climática, em prol de educação, em prol de cultura e das demais e tantas outras frentes que vocês atuam, né, com diferentes atores sociais, né, tanto da sociedade civil, como representantes políticos, como financiadores. Como é que quando a gente está enfrentando um momento de crise, ou quando nós estamos desenvolvendo um determinado projeto com os nossos coletivos, dentro do nosso território, quem são as pessoas que a gente agencia, que a gente se comunica para fazer com que as coisas aconteçam, né? Quem faz parte? É o seu vizinho? É a sua vizinha? São seus amigos? Tem gente do bairro vizinho? Envolve algum vereador? Envolve algum político? Tem algum projeto social que financia? Tem a padaria que dá o lanche da criança no evento que vocês fazem de sábado. Tem alguém que doa papel. O órgão público financia algum espaço para vocês se encontrarem ou não. O que vocês conseguem mobilizar dentro da rede de vocês, no território de vocês, que vai desde o financiador até a pessoa que pensa o projeto, né? Para potencializar a sua dimensão política, a sua dimensão econômica, a ação do teu projeto, né? E o quanto que essa mobilização pode fortalecer cada vez mais a sua jornada e a sua atuação dentro do seu território. E para a gente falar sobre isso hoje, né, a gente vai trazer aqui uma pessoa muito especial para a gente, uma parceira nossa aqui, na Agbara, que é a Tainá Pereira, que vai se apresentar para vocês e fazer a descrição do tema. Tainá, eu vou pedir para que você comece com a sua autodescrição, né? E para que a gente comece aqui a fazer o nosso encontro de hoje. Então, fique muito à vontade, tá certo? E aí, eu só tenho que fazer uma coisa que eu errei muito. Eu quero pedir desculpas, porque nós começamos sem eu fazer a minha autodescrição e me apresentar, e sem apresentar também Jael, né, que está fazendo aqui a nossa tradução e a nossa interpretação em Libras. Então, eu peço desculpas aí a todas as pessoas que estão nos assistindo e por esse meu deslize, por essa minha falta de atenção. Eu deveria ter feito isso no início da minha fala. Então, antes de passar a minha fala para a Tainá, eu vou fazer a minha autodescrição e me apresentar para vocês, e também fazer a autodescrição de Jael e apresentá-lo. Bom, eu sou Luana Batista. Eu estou como gerente de pesquisa aqui no Fundo Aguibara. Eu sou uma mulher gorda, de estatura média, sou uma mulher negra de pele clara
Estou usando uma blusa cor-de-rosa e tenho o cabelo meio preso, castanhos encaracolados e olhos castanhos e uso um batom vermelho, tá certo? E agora eu também vou fazer aqui com vocês a autodescrição de Jael, que é uma mulher negra, magra, de 1,74 de altura, tem cabelos cacheados castanhos um pouco abaixo dos ombros, o rosto oval, usa óculos e tem olhos e cabelos escuros, tá certo? É isso. Peço desculpas mais uma vez por esse meu deslize. E agora eu vou chamar a Tainá Pereira para se apresentar para vocês. E eu peço que você comece com a sua autodescrição e fazendo a apresentação e fique muito à vontade para compartilhar o seu conhecimento conosco nessa noite. Muito obrigada, Tainá. Eu que agradeço, Luana, pelo convite, pela oportunidade. Boa noite, gente. Espero que todo mundo esteja bem. De cara, eu já peço desculpas, porque estou um pouco rouca, a voz não está boa, tão boa na noite de hoje. Mas qualquer dúvida, se vocês não conseguirem me escutar bem, só sinalizar aqui no site que eu repito as informações. Sou Taira Pereira, uma mulher preta, gorda, que usa óculos, tem um piercing acima dos lábios, e está no momento usando um dread ruivo bem comprido. Eu mudo de cabelo com muita frequência. Esse é o visual mais recente. Muito feliz de estar aqui nesse espaço de troca com vocês. Vi aqui no chat que tem algumas pessoas conhecidas, Ana, Silvana, muito bom reencontrá-las. E, bem, o Maravilhosa fica 100% por conta da Luana. Na verdade, para mim foi bem desafiador pensar o conteúdo é, desse nosso encontro, porque muito embora a gente trabalhe no Mulheres Negras Decidem com mobilização, a proposta foi trazer o tema a partir de uma perspectiva de justiça climática. Então, que não é exatamente o tema que a gente trabalha. Me apresentando melhor, né? Eu sou formada em Relações Internacionais, fiz mestrado em Ciência Política, estou no mestrado no doutorado em Economia e há 3 anos estou coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem, que é um movimento que se dedica ao impulsionamento de mulheres negras na política institucional. O Mulheres Negras Decidem completou, em abril desse ano, 6 anos de trabalhos e estamos aí em diversos fóruns, em diversos espaços. Já fizemos algumas coisas bacanas junto com o Fundo Agbara, inclusive para pensar o financiamento de candidaturas, né, nessas eleições. Então, muito legal estar aqui. Tem uma apresentação que vou compartilhar com vocês, que acho que facilita também um pouco o processo para acompanhar. Me digam se vocês conseguem ver a apresentação. Tudo certo, gente? Para mim aparece sim. Para vocês, pessoal, tudo Sim, certo? tá Para ok. mim também. Legal. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas. O nosso papo hoje é sobre mobilização em rede e, como dito, a ideia é pensar essa articulação em rede em prol da justiça climática e do enfrentamento às emergências climáticas. Vou passar pelo tema climático de forma bastante superficial, porque, como eu disse, não é exatamente a minha praia. Mas eu espero que o conteúdo sirva não apenas para as pessoas que trabalham com mais enfoque na pauta climática, mas também, enfim, em outros segmentos. Thay, desculpa te interromper, Sim, mas só para te trazer também um contexto muito importante aqui do perfil também do nosso time que está aqui, apesar da questão climática ser uma questão que atravessa muitos territórios, as nossas organizações elas têm atuado com mais de uma frente. Então, a mesma preocupação dentro de um território que tem a ver
com questões climáticas também perpassam pelas a mesma organização que também tem atuado com acolhimento, com advocacy, com educação, com assistencialismo social, né, com acolhimento dessas pessoas assim dentro dos seus territórios. Então é legal você trazer a sua experiência também no olhar amplo para além dessa questão climática, porque eu acho que também atende às necessidades coletivas aqui da turma, né, que frequenta é, as nossas, os nossos encontros. Mas era só isso também, para te tranquilizar nesse sentido, né? Obrigada, desculpa. Imagina. Obrigada a você. É sempre bom ter contexto. Então, pessoal, eu acho que existem três pilares principais quando a gente pensa em mobilização e atuação em rede. O primeiro pilar fundamental é sobre como nós comunicamos o tema, a agenda, o assunto, em torno do qual nós gostaríamos que as pessoas se mobilizassem, se engajassem. E falando de agendas políticas, tudo é político, né? Mas falando para quem trabalha no terceiro setor, o engajamento numa perspectiva de luta, né, de transformação da realidade, é muito importante que, para além dos mais de dados... uma TV no seu quarto, porque este aplicativo ajudará você. Meu Deus, sou eu? Desculpa. Não foi, não, eu já mutei aqui. Tudo bem. Porque, por mais que nós tenhamos acesso a dados concretos, né, muitos percentuais, enfim, muitas informações técnicas importantes, relevantes, e eu admito que, para mulheres negras de isso é bastante central na nossa narrativa. O que faz com que as pessoas, de fato, se envolvam com as causas é como elas se sentem em relação a elas, né? Então, e como elas se sentem em relação a esse grupo que está fazendo, esse grupo, essa organização, essa pessoa que está fazendo o convite ao engajamento, à mobilização. Então, estabelecer uma conexão é crucial, né? E isso se faz mobilizando afetos. No Mulheres Negras Decidem, nós temos como princípio a mobilização através de afetos positivos. O que isso quer dizer? Que em raríssimas oportunidades, nós nos comunicamos e convidamos as pessoas a fazer qualquer coisa conosco a partir de afetos como raiva, ressentimento, indignação, etc. Não que isso seja um problema, na verdade, esses sentimentos eles podem ser muito importantes, a depender da causa, enfim, das mobilizações, do tipo de mobilização que está sendo feita, mas nós temos por princípio, né, fazer mobilização a partir dessa chave, e o que nós percebemos é que para o público, para nosso público prioritário, para aquelas pessoas com quem a gente escolhe falar mais diretamente, esses afetos positivos funcionam melhor. Eles são mais capazes de criar essa conexão com as mulheres negras ativistas que nós queremos que se unam ao movimento, que construam um movimento conosco. Mas aí, enfim, existem muitas pautas que trazem para nós esse sentimento de urgência, sobretudo quando tem algum evento específico. No caso da questão climática, acho que o último grande evento que houve foram as enchentes no Rio Grande do Sul, foi algo que mobilizou o país inteiro e até outros países para apoiar, enfim, o povo do Rio Grande do Sul que precisava muito de ajuda naquele contexto. E uma coisa que a gente é muito comum a diversas causas, não só a causa do clima, é o uso, principalmente na grande mídia, né, nos jornalões, dessa voz passiva para se referir, então, ao problema, né? Então, casas foram derrubadas, pessoas foram mortas pelas enchentes. Qual que é o problema da voz passiva, do uso da voz passiva? Ela dá uma ideia de que aquela questão
não tem um começo, né? Não tem uma origem muito bem determinada, é mais difícil identificar o agente causador, né? Ou enfim, potencializador daquele problema. E quando a gente fala de luta social, quando a gente fala de engajamento em torno de um tema, é fundamental a gente identificar onde está o problema, porque é esse problema que a gente quer combater. Então, é importante que nessa comunicação ativista nós utilizemos a voz ativa. Existe uma questão também que é muito abordada, principalmente por quem trabalha com campanha eleitoral mesmo, que é que o uso da voz ativa, ele ajuda as pessoas a projetarem um horizonte de transformação. Porque se você identifica de forma nítida quem é o problema, quem é o vilão, digamos assim, da história, é mais fácil você perceber uma realidade, conceber uma realidade em que aquele vilão foi derrotado, né? Não existe. Então, o uso dessa voz ativa é muito importante. As metáforas, elas são historicamente muito utilizadas também em comunicação ativista, principalmente no contexto político. E funcionam muito. Elas têm grande capacidade de permeabilidade, porque, em geral, as metáforas elas conseguem traduzir de uma forma simplificada ideias muito complexas, né, ou assuntos muito extensos. E as metáforas elas encontram paralelos, encontram versões diferentes em contextos variados, né? Então, ainda que a pessoa não saiba reproduzir exatamente aquela mensagem que você divulgou, com a metáfora ela captura a ideia e ela consegue expressar aquela ideia até utilizando outras metáforas, se for o caso, né? E quando isso acontece, quando a ideia é transmitida de uma forma que as pessoas conseguem internalizar, traduzir para o seu próprio contexto e expressar da sua própria maneira, esse é o grande gol, né? O grande pulo do gato. Porque aí você consegue fazer com que essa ideia esteja presente em diversos ambientes, né? Em todas as rodas de conversa, em todos os lares, em todos os cantos. Tem um outro ponto bem central também na comunicação ativista que diz respeito às pessoas. E eu acho que nessa agenda climática, sobretudo nos últimos 10 anos, a forma como nós temos contado as histórias sobre as pessoas que estão na linha de frente do enfrentamento às crises, na linha de frente da construção das soluções, principalmente, tem sido bem interessante, bem fundamental para a mudança de perspectiva, inclusive sobre como essas soluções vão ser implementadas. Então, a gente sempre ouviu falar, né, do Chico Mendes, da irmã Dorothy Stang, da própria Marina Silva, de várias outras lideranças ligadas à causa climática, que são exemplos, né, de luta, de resistência, mas sempre a partir de uma perspectiva muito triste, né, da violência que essas pessoas sofreram, né, da forma como essas pessoas foram assassinadas por defender os seus ideais. Ao mesmo tempo em que, enfim, a figura do mártir tem um apelo, né, forte, ela também não necessariamente ela inspira a ação, porque ela carrega consigo também a questão, enfim, do medo, né, que é bastante razoável, obviamente, porque as pessoas vão ter medo de estar em contextos como esse. E o que as experiências mais bem-sucedidas, recentes, têm feito é mostrar essas histórias dessas pessoas a partir das conquistas, sejam elas quais forem, sem, obviamente, romantizar esses contextos de violência, de ameaça, né? E colocar essa pessoa como super-heroína, que é uma coisa que não faz sentido na maior parte das vezes, mas de forma que fique demonstrado que aquela luta ela produz, sim, resultados, né? Essas ameaças acontecem porque, de fato, essas pessoas estão transformando as realidades delas e muitas vezes estão fazendo isso
não com grandes ações, não com grandes recursos, mas a partir da sua persistência, da sua força, do seu compromisso com aquela agenda. E o storytelling, ele também é capaz, algumas vezes, né, se você consegue olhar para o contexto, por exemplo, de forma mais ampla, e eu vou usar aqui o exemplo dos povos indígenas. Os povos indígenas foram capazes de construir o que a gente chama de metanarrativa, que é um discurso grande, né, ampliado, para a comunidade internacional, que é fundamental, hoje muito central, nas discussões sobre a questão climática, que é os povos indígenas do mundo são os guardiões da vida. Os serviços ambientais prestados pelas comunidades indígenas, pelos povos tradicionais, eles são indispensáveis no processo de construção de soluções para as diversas crises que a questão climática traz. Então, isso, enfim, é isso, né? É uma grande narrativa que pode ser aplicada em diferentes contextos, que ganhou muita aderência, tanto que nos últimos anos as lideranças indígenas são mais convidadas a participar de espaços de diálogo, de decisão, de construção. Essa é um pouco a linha narrativa também dos movimentos que têm construído candidaturas de pessoas indígenas, né, para os diversos cargos eletivos, e que é importante para essa mobilização geral da sociedade, né? Sejam as pessoas que estão lá aldeadas, né, ou em suas comunidades ali fazendo a defesa no território, seja para os eleitores dessas figuras que se projetam na política institucional, seja nos tomadores de decisão nos grandes fóruns globais, enfim. Seja para os financiadores, né? Reconhecem essas pessoas como pessoas centrais ali na criação das soluções. E tem uma coisa importante também sobre comunicação ativista, eu sempre bato nesse ponto quando vou falar sobre comunicação política de forma geral, que é a questão das mídias sociais. As mídias, elas têm lógicas muito próprias, né? É o tal do algoritmo. Cada rede social, cada mídia dessa funciona de uma forma diferente. E essas lógicas, elas mudam com muita frequência. É difícil acompanhar o algoritmo, no sentido de entender o que é que essas redes sociais estão priorizando no momento, né? Qual o tipo de conteúdo que vai ganhar projeção. Então, o que eu tenho recomendado e que a gente tem adotado como prática, até no Mulheres Negras Decidem, é marcar uma presença nas mídias sociais que, sobretudo, fale do que nos interessa, do que é prioridade para nós, ao invés de tentar seguir tendências ali do momento. Por quê? Porque para a criação de uma identidade e fidelização de um determinado público, essa repetição sobre os temas, ela é muito importante. E se a gente for tentar dar conta de todos os assuntos, de tudo o que acontece o tempo todo, a gente vai ter muito pouco espaço, muito pouca oportunidade para falar da nossa causa, né? Daquilo que é mais importante para nós. Então, a nossa presença nas mídias sociais, é claro, não é alheia ao que está acontecendo no mundo, mas é muito autêntica no sentido de ter uma consistência ali no que é prioridade para o movimento. Isso é bem importante para estabelecer o perfil da organização, da liderança, seja quem for, dentro das mídias sociais. Você passa a ser referência naquele tópico, porque você está sempre falando sobre aquela causa. Comunicação e mobilização estão coladas, não podem ser desvinculadas. É Thay, um erro pensar que a gestão das redes sociais, a apresentação está em tela cheia. na verdade não tá não. Ela tá aqui pra gente. Ela tá Hum, aparecendo
como se você estivesse olhando para o slide, não tá a tela cheia. Você consegue visualizar aí embaixo, Uhum. perto da barrinha do Zoom? Sim. Tem uma janelinha. Clica nela, por favor. Uma janelinha perto da barra do Zoom? Não, não sei que janelinha é essa, não. Tem tipo um livrinho aberto embaixo, você consegue visualizar? Não, Hum, não, não. vamos lá, na sua página que você está compartilhando com a gente, né? Tem os slides. Sim. Aí tem uma barra exata aí embaixo. Aí, não, do lado. Isso. Foi agora, Melhorou? pessoal? Para mim foi. Sim. Aí, agora foi. Maravilha, então, gente. Comunicação e mobilização estão intrinsecamente conectadas, né? É, é um erro pensar que dá para fazer coisas diferentes nas mídias sociais e na rua ou em outros espaços. De preferência, as coisas têm que caminhar juntas ali. Isso porque é, o ideal é que essa comunicação via mídias sociais seja uma forma de manutenção do contato com pessoas que nós conhecemos fora das mídias sociais, né? E, e nem sempre essa é a lógica que prevalece, né? Ainda mais, enfim, um mundo hiperconectado. Mas pensando em engajamento, e botar a mão na massa, é muito importante que a gente consiga estar onde as pessoas estão, né? Ir ao encontro das pessoas, fisicamente falando, né? Não só patrocinar conteúdo para chegar para públicos específicos, mas estar em ambientes públicos, praças, ruas, escolas, universidades, centros de cultura, enfim, todo lugar onde for possível estar em contato com pessoas, sem ter uma tela no meio, é ótimo para mobilização, porque esse olho no olho é fundamental para o que eu gosto de chamar de confiança construtiva, né? A gente não constrói nada com pessoas nas quais a gente não confia. Então, estabelecer essa conexão presencialmente também é bastante importante. Outra coisa que a gente não faz como deveria fazer é o mapeamento do ambiente em que a gente quer atuar. Hoje, 2024, praticamente não existe mais nada novo, né, gente? É difícil você ver alguma iniciativa, alguma organização, alguma coisa que seja 100% nova, né? As coisas assumem formatos e se aplicam a contextos diferentes, mas, obviamente, bebendo de fontes que já existem há muito tempo. Então, o que acontece, o que eu ouço muito de financiadores é que existe muitas vezes uma sobreposição de organizações empenhadas em frentes de trabalho muito semelhantes, com foco em grupos sociais muito parecidos, desempenhando atividades muito parecidas. E aí vira uma disputa sobre quem faz mais bonito, né? E a efetividade, o impacto das ações fica comprometido, porque se está todo mundo de um lado, óbvio que vão ter outras frentes, outros espaços que vão ficar desassistidos, ou com menos, enfim, oportunidades ali de desenvolvimento. Então, esse mapeamento, né, entender qual é o contexto, entender quem já está ali trabalhando no tema é muito, muito, muito importante. E é importante também porque ativistas climáticos, assim como mulheres negras ativistas, assim como quaisquer outros perfis sociais, eles não são um monolito, né? As mulheres negras não são todas iguais, os ativistas climáticos não são todos iguais, as pessoas vivem, têm características, contextos, prioridades, conhecimentos diferentes, mas tem uma pauta maior em comum que as une. E na hora de comunicar, de fazer um chamado à ação, é importante entender quais são essas múltiplas identidades dentro dessa causa específica
para conseguir criar as mensagens e as ferramentas corretas para acionar os diferentes públicos, né? A gente também tem uma ideia um pouco equivocada de fazer coisas generalistas pensando que isso vai alcançar mais pessoas. Não, não é assim que funciona, principalmente quando se trata de causas que são marginalizadas, de causas que são difíceis, né? Como é a causa climática, que tem, enfim, muitas nuances. O ideal é que você consiga entender essas diferentes identidades e fazer ativações a partir delas, chamando grupos, um a cada vez, claro, com um elemento, alguns elementos em comum para que essas identidades se reúnam. E aí, enfim, feito esse convite a esse grande grupo a partir de diferentes mensagens, na hora de mobilizar para fazer alguma ação, qualquer que seja ela, é importante entender também sobre os perfis das pessoas. Porque um outro erro que a gente tem é confundir o engajamento, o alcance que a gente tem nas redes sociais com ação de rua, por exemplo, né? Aquelas 30.000 pessoas que seguem a sua página não necessariamente vão comparecer a uma marcha ou a uma atividade de formação presencial ou, enfim, a um protesto, se você convidar. Então, é importante entender quem são os rebeldes, né? Que é a galera que vai para a rede falar mesmo as verdades, que vai para a rua com megafone. Quem é a galera reformadora, né, que tem ali já mais capacidade de articulação política, né, de troca mesmo, de conciliação com diferentes setores, quem vai organizar a bagunça, quem tem perfil para estar ali estruturando mesmo as atividades passo a passo, assim, quantas pessoas, em qual local, qual horário, o que que a gente vai precisar, e quem vai chegar só ali mesmo para ajudar a carregar o piano ou distribuir o panfleto, ou enfim, o que quer que seja, né? Não vai ter uma atuação tão presente, tão constante, que acontece também. E cada um desses perfis cumpre o papel, né? Todas essas etapas são importantes para a mobilização. Cabe a quem está organizando ter esse cuidado. Pois é, às vezes também tem muita potência no território e pouca nas redes. Isso também acontece bastante. E isso depende também de várias lógicas, né? De acessos, enfim, de possibilidades mesmo daquelas pessoas conseguirem transmitir via mídia social o trabalho tão importante que é feito ali. E existe uma confusão também, né, sobre relevância do trabalho das organizações com base em métrica de mídia social, que, enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Às vezes você tem muitos casos de organizações muito antigas, muito importantes, que fazem um trabalho indispensável e que não são validadas, né? Muitas vezes não são reconhecidas porque não tem, sei lá, 100.000 seguidores na rede social. Não quer dizer absolutamente nada. Essa interferência é daqui? Espero que não. Por fim, existe uma coisa sobre mobilização que a partir do momento em que a causa ou as causas, os objetivos, as metas estão estabelecidas, o convite para atividade, para ação, seja ela qual for, ele precisa ser muito direto. Não dá para fazer convite para tuitaço ser um tratado. Não dá. Tipo, gente, ó, tuitaço amanhã, 10 horas da manhã, bora, toma, as mensagens estão aqui, bora lá. Ou, enfim, convite para uma aula. Gente, ó, de acordo com o que a gente vem trabalhando, dia tal, a gente vai conversar sobre tal tema em tal lugar. Tem que ser direto. Tem que ser direto e tem que ser propositivo também. Porque, de novo, aquela coisa sobre os afetos, né? A indignação, a raiva, o ressentimento, eles são sentimentos que mobilizam, tanto que a gente vê aí como tem crescido a extrema-direita no Brasil e no mundo inteiro, mas eles são pouquíssimo propositivos, né? Porque
é isso, não sobra muito espaço para você dizer, afinal de contas, qual que é essa mudança, qual que é essa transformação que você quer ver, né? Você sabe o que você não quer. E a raiva e a indignação, elas são muito sobre o que não queremos. Mas o nosso cérebro, ele tem uma coisa muito curiosa que é posso dizer para você assim, não coma o sorvete, coma o brownie. Ou melhor, não pense em um elefante sentado num banquinho. A primeira coisa que você vai pensar vai ser no elefante. Então, o nosso cérebro ele não entende muito bem esse não. É mais fácil e é melhor você dizer exatamente o que você quer que a pessoa pense, o que você quer projetar. Então, eu quero mulheres negras eleitas. É diferente de dizer mulheres negras têm uma grande dificuldade de se eleger porque elas recebem só X% dos recursos. Não, não, não. Isso é diagnóstico, né? Proposta é outra coisa. E tem que ser direta. E, no geral, as pessoas gostam de estar do lado que tem perspectiva de ganhar. Ninguém quer sair de casa para perder. Então, as mensagens assim, ai meu Deus. Estão nos matando, que coisa horrível e tal. Muito embora elas tenham uma função em determinados contextos, elas não são boas para engajar as pessoas a irem fazer qualquer tipo de coisa, né? Porque elas não são convidativas à ação, elas são é, intimidadoras muitas vezes, né? Enfim, isso acontece bastante na causa climática também, e eu admito de verdade, assim, que eu tenho muita admiração pelas organizações que trabalham com o tema da emergência climática e que conseguem convidar as pessoas à ação sem provocar essa ansiedade, né? Sem provocar aquele sentimento de desalento, do tipo, ah, meu Deus, já está acabando o mundo mesmo, não há nada que eu possa fazer, porque é muito difícil encontrar esse equilíbrio, né? Fazer com que as pessoas entendam a urgência do tema, a necessidade de que algo seja feito já, ao mesmo tempo em que não usa, enfim, os termos catastróficos, né? Enfim, muito impactantes negativamente. Então, é difícil, eu admito, assim, mas acho que é um esforço que vale a pena se a gente quer que as pessoas de fato estejam ali conosco. E para a mobilização em rede, é impossível não falar em coalizões e alianças, né? Eu aprendi recentemente sobre essas diferenças entre alianças e coalizões. Eu coloquei no plural coalizões de propósito, porque eu faço parte de um programa de desenvolvimento de lideranças que fala muito sobre isso, né? Sobre a importância das coalizões. Isso não é exatamente uma novidade, em muitas partes do mundo as pessoas têm se organizado dessa forma. Na política as coisas funcionam assim já há bastante tempo, né? Os partidos políticos formam coalizões para poder disputar as eleições, né? Todo mundo ouviu falar da tal da Frente Ampla em 2022. Só que essas conexões entre diferentes organizações, elas podem acontecer de diversas maneiras. As alianças, em geral, elas são mais temporárias, né? Então, identificamos aqui uma questão muito pontual envolvendo uma comunidade de pescadores que está sendo ameaçada se houver aprovação de um projeto de lei muito específico no Congresso Nacional, e aí a gente precisa fazer barulho nas redes sociais contra a aprovação desse projeto de lei, e aí várias organizações, ainda que não sejam organizações da agenda climática, ainda que não sejam organizações que têm conexão com aquele território, com aquela comunidade de pescadores, vão se envolver, vão participar daquele rechaço, aquele projeto de lei, porque isso é uma tarefa muito específica, localizada ali e tal, e passado aquele momento, essa aliança não necessariamente vai seguir, porque, enfim, não existem tantos pontos de contato entre aquelas organizações. A coalizão, ou as coalizões, ela já tem um pouco mais de formalidade, e geralmente isso se deve à quantidade de objetivos, né, ou tarefas em comum que essas organizações identificam. Então,
Lá na teoria de mudança da organização, né, quando a organização entende, afinal, qual que é o objeto em torno do qual ela vai trabalhar, é comum que várias organizações encontrem objetos semelhantes ou trabalhem em torno do mesmo objeto. E aí faz todo o sentido do mundo, né, estar reunido. A Coalizão Negra por Direitos é um ótimo exemplo, né? Uma coalizão que reúne quase 300 organizações dos movimentos negros. Em comum, todos temos a pauta antirracista, cada um trabalhando, enfim, no seu eixo, no seu espaço, de formas completamente diferentes, com capacidades de impacto, né, incidência completamente diferentes, mas estão alinhadas dentro desses objetivos. E aí faz sentido, né, estar organizado, sem necessariamente ter um horizonte de trabalho definido, né? Enfim, construir coisas, campanhas, ações de forma coletiva. Essas coalizões elas podem ser muito autônomas, no sentido de ter assim, um secretariado que basicamente conecta os pontos ali, né? Mas não tem uma ingerência muito grande sobre o tema e as agendas, como é o Pacto pela Democracia, por exemplo, ou podem ser mais centralizadas, como é o caso da coalizão, que tem uma operativa que faz um planejamento estratégico. Obviamente, esse planejamento estratégico é compartilhado com as organizações, existe um processo de votação, de aprovação, mas existe um núcleo ali, enfim, mais dedicado a pensar quais que vão ser os passos, né, a direcionamento dessa coalizão. Esses são, por exemplo, 2 tipos de coalizão possível. E dentro dessas coalizões, a gente consegue construir a tal da narrativa ampla. Justamente porque você tem um conjunto de atores, atrizes ali que traz consigo diversas pautas, né? Então, necessariamente vai haver uma amplitude, né? Um escopo maior de temas, de ações, de possibilidades, vai haver mais diversidade e essa possibilidade de interconexão. Na teoria é muito prático e muito bonito, né? Mas a gente sabe que existem disputas de diversas naturezas, quando se formam esses grupos amplos, mas existe uma vantagem muito grande em estabelecer essas conexões, tanto que isso tem se repetido, né, em vários exemplos pelo mundo, porque a partir daí a gente consegue comunicar a causa, comunicar as tarefas, as agendas a um público muito mais amplo. Porque não adianta você ter uma campanha perfeita, incrível, muito bem definida, muito bem estruturada, da qual só vão participar pouquíssimas pessoas, né? Se o objetivo é de grande impacto, você tem que ter muita gente envolvida. E, obviamente, né, criar essa narrativa ampliada a partir dessa perspectiva de várias agendas, de diversidade de corpos, né, de trajetórias, de interesses, é difícil, é muito difícil, mas é o que vai garantir que o impacto seja proporcional, né, aos resultados que se espera dessas interconexões. Como eu disse, nos diferentes modelos de coalizões possíveis, é importante também pensar em quem vai protagonizar determinados processos. E isso também não é uma decisão simples, né? Geralmente envolve algumas disputas, mas existem alguns consensos em torno desses protagonismos. Eu vou, de novo, usar o exemplo da agenda climática, que dizem respeito a barreiras, né? Enfim, questões estruturais históricas. O machismo, o racismo, as desigualdades, elas afetam de formas diferentes homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência. Então,
se entende que essas pessoas mais afetadas, ou que sofrem os efeitos mais nocivos das várias crises que a emergência climática provoca, finalmente possam ter protagonismo, possam falar em primeira pessoa sobre os efeitos desses problemas nas suas próprias vidas. E aí, enfim, se estabeleceu, mais ou menos, um consenso de que mulheres devem liderar processos, né? Processos de incidência política, processos de articulação, enfim, de tudo, né? Comunicação, de tudo. O que eu considero particularmente importante, mas é óbvio que eu falo, né, de um lugar de uma pessoa muito interessada, imagina alguém que está à frente de um movimento de mulheres negras, mas porque, de fato, quando essas perspectivas, essas experiências e essas soluções são trazidas à tona, todo o conjunto ganha, o coletivo ganha. Porque para criar qualquer coisa nova, a gente precisa ir atrás de novas visões, correto? É muito difícil produzir algo novo a partir de elementos já conhecidos, né? Enfim, de visões que já estão consolidadas, de teorias, né, de premissas que já foram testadas várias vezes e se provaram incorretas. Então, por que não dar ouvidos? Por que não acreditar, confiar, construir junto com essas pessoas que trazem outras propostas? Outro ponto importante e que tem muito a ver, enfim, com a questão do protagonismo também é a incidência direta, que é o advocacy, né? A incidência direta sobre as regras do jogo. As regras do jogo quase nunca favorecem esses grupos minorizados dentro dessas agendas. Então, a forma como se incide em favor desses grupos também depende muito de quem está protagonizando os processos, né? Se é uma mulher que está à frente, ela não vai deixar a causa das mulheres passar. Se é uma pessoa negra que está à frente, ela não vai deixar de lado a questão racial. Se é uma pessoa indígena que está à frente, ela não vai deixar de lado a questão indígena. Não que os demais grupos sociais não devam ter compromisso com as outras agendas. Eu acho que, sobretudo, se você se diz uma pessoa de esquerda, progressista, comprometida com a transformação social, você tem que estar atento, atenta, né, a todas as lutas, né? Não seremos livres enquanto todo mundo não for livre, não é isso? Mas é claro que ter pessoas diretamente afetadas, né, que pertencentes a determinados grupos, é importante, sim, faz diferença, sim, na hora de pensar os caminhos e na hora de propor essas soluções de forma mais direta em projetos de lei, enfim, propostas no judiciário, em defesas, né, no sistema judiciário, o que quer que seja. E o conjunto de todos esses elementos, né, da comunicação, da mobilização, né, das atividades, com essa incidência mais direta, com a presença nas mídias sociais e nas mídias mais tradicionais, vai formar esse grande ecossistema de influência em torno da agenda. A agenda climática já é debatida, como todo mundo sabe aqui, há muitas décadas, né? Teve a Eco 92, teve a Rio+20, agora vai ter a COP no Brasil no ano que vem, enfim. Estamos aí falando sobre o clima já há várias décadas. Mas a forma como se fala sobre o clima, ela está cada vez mais qualificada, né? A linguagem, inclusive, mudou bastante. Antes era uma coisa meio o homem e a natureza, como se a gente estivesse fora da natureza, fosse um elemento à parte, né? Uma coisa assim. Hoje todo mundo entende que a gente faz parte de uma coisa só, né? Enfim, nosso planeta, a nossa casa comum. O que acontece aqui no Brasil tem impacto na Austrália e vice-versa, né? Não dá para pensar as coisas de forma estanque. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, essa coisa da articulação internacional, como se está percebendo, principalmente o financiamento, né, do clima, mais para frente, mas é um exemplo de sucesso também, a agenda climática, em alguma medida, né? O nível de consciência, de atenção que as pessoas têm com a agenda climática hoje é muito, muito maior do que há 2 décadas.
ainda que o cenário não seja tão positivo, né? Então, a gente não tenha conseguido atingir todos os objetivos que foram colocados. As pessoas, com certeza, se dedicam mais ao tema, têm mais interesse no tema hoje. Bom, aqui, de forma muito breve, tentei colocar nesse quadro, pensando a partir dessa perspectiva climática, esses atores e atrizes. Então, vai ter o terceiro setor, vão ter os órgãos reguladores, sempre importante que a gente conheça, saiba quais são, qual o papel de cada um. As redes de apoio de proteção de defensores de direitos humanos ligados a essa agenda. Hoje, no Brasil, a gente tem um problema muito grave, que é o desmonte do Sistema Nacional de Proteção de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, né? E um impacto muito negativo em vários programas estaduais, em alguns estados que, inclusive, estão com o programa desativado por falta de recurso. É uma coisa muito, muito grave. E que coloca, né, em situação de fragilidade essas pessoas que estão ali no território, né, na linha de frente do enfrentamento de todo tipo de violência, né? E é algo que a gente tem muita dificuldade de fazer, né? Mapear essa rede de apoio. Primeiro, porque não pode ser algo público, né? Não pode, porque senão os perpetradores de violência vão tratar de acabar com essa rede que existe. E aí, muitas vezes, é muito difícil, né, para alguns desses ativistas, desses defensores, chegar a essas redes de apoio. Mas hoje, no Brasil, existe a Terra de Direitos, a Justiça Global, o Instituto Marielle Franco. Eu diria que são as três principais organizações que têm lidado com o tema e que têm promovido uma articulação, inclusive, dessas associações, movimentos, grupos, aldeias, povoados, comunidades, com organizações que atuam até regionalmente, né, aqui na América Latina, ou, enfim, atuam globalmente, porque muitas vezes é o caso da pessoa precisar sair do Brasil, né, enfim, para outros lugares para estar segura e protegida. Vereador, deputado, senador, enfim, qualquer pessoa ocupando cargo público e que esteja diretamente implicada, na minha opinião, todos deveriam estar nessa altura do campeonato. Inclusive, tem aí, né, eleições municipais esse ano, muito importante saber o que seu vereador, sua vereadora tem pautado sobre clima. Essas pessoas precisam ser acionadas, né, sempre provocadas, cobradas sobre o que elas têm feito. De novo, o exemplo do Rio Grande do Sul é um ótimo exemplo, quando foram olhar para os dados, né, de investimento do Estado na questão climática, viram que só 3 deputadas federais, 3 mulheres, né, tinham direcionado recursos para esse tema no Estado. Então, enfim, verificar sempre esses compromissos. Tem os conselhos, né, participativos e deliberativos, o sistema de justiça é muito importante, vários órgãos, como o Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais regionais criaram comissões específicas para lidar com as demandas relacionadas à pauta climática. E é importante conhecer essas pessoas, né, que estão à frente desses processos. Geralmente são aquelas pessoas que estudaram direito ambiental, que estão, né, mais inteiradas do tema e que vão se conectar mais fácil, né, com a causa ali e colaborar de forma mais direta. As aldeias, os povoados e comunidades, por mais afastados que estejam dos grandes centros, também precisam, em alguma medida, ter representação, ter voz dentro da construção desses processos, porque, afinal de contas, é sobre a vida dessas pessoas também, né? E, em muitos casos, né, depois de se alcançar um determinado consenso em torno de uma agenda, ter o apoio de ativistas com grande projeção, de influenciadores digitais, pode ser bem fundamental para fazer pressão sobre os tomadores de decisão. Avançando aqui. Trouxe 2 exemplos para vocês de lugares onde é possível consultar coisas interessantes sobre mobilização. Um é o Mobilizatório, que é uma organização lá da Colômbia,
que criou esse repositório, que é uma espécie de kit de ferramentas, né, para inovação social, para participação cidadã. E aí, enfim, tem várias propostas de atividade que se podem fazer, vários modelos de organização, de projeto, que você pode baixar lá e aproveitar para a sua própria causa, para a sua organização. Tá em espanhol, mas nada do que a inteligência artificial não resolva, é só pedir lá para o Google traduzir a página e dá tudo certo, dá para ler direitinho, de boa, e tá lá de graça para acessar. Eu trouxe um exemplo da política, porque, enfim, é mais a minha praia, que eu achei muito interessante, né? As últimas eleições legislativas que aconteceram na França trouxeram algumas novidades. A nova Frente Popular, que é essa coalizão que reuniu os ecologistas, o França Submissa, que é uma ala de esquerda, bem esquerda, tipo o PSOL lá na França, o Partido Comunista Francês, que é o partido mais tradicional de esquerda, o Partido Socialista, que é mais parecido com o PT, se reuniram, né, nessa grande fronte para derrotar a extrema-direita. E eles foram bem-sucedidos, né? Foram quem recebeu mais votos lá. E a mobilização da Nova Fronte Popular, ela se deu com base num chamado a transformação. Veja, o lema desse programa de mobilização é da resistência à liberdade. Então, assim, já traz uma novidade em relação ao que a gente vê, por exemplo, da esquerda aqui no Brasil, que tem muito uma coisa sobre preservação, sobre conservação das instituições, da democracia, que é meio voltar a um estado normal de coisas, ou manter as coisas como estão, sendo que as pessoas estão extremamente insatisfeitas com as coisas como estão. Isso diz muito sobre a capacidade dessa esquerda de conseguir colocar as pessoas na rua, né? De mobilizar, de reencantar, né? E fazer com que as pessoas se conectem com essa energia de mudança, de transformação. A galera lá na França conseguiu fazer isso. E foi bem interessante, né? Você via todo tipo de grupo social mobilizado, engajado, interessado em participar do processo eleitoral, porque tinha esse chamado à ação para a transformação do Estado francês, não para a conservação de nada, né? E, de novo, sabe aquela coisa do afeto negativo que eu falei? Não é uma coisa assim, não queremos eles, né? A gente não quer eles e a gente quer uma outra coisa, que é isso que está aqui no programa, na proposta da Nova Frente Popular. Então, faz muita diferença, parece que é a mesma coisa, mas não é. Faz muita diferença quando as pessoas sabem por que, afinal, elas estão sendo convidadas a ir para a rua, né? E essa energia é muito importante para manter, inclusive, as pessoas engajadas por mais tempo, porque vocês devem lembrar, em 2018, a gente teve grandes manifestações contra o Bolsonaro, né? Com ele não, mas é isso, era um movimento de rechaço a uma determinada figura, mas que não tinha uma resposta. E, afinal de contas, o que a gente quer? Aí, quando tratava de ser propositivo, já não tinha um encaminhamento, né? Isso foi muito determinante, ao meu ver, para os desdobramentos. Quer dizer que se houvesse uma indicação de que era para votar no Haddad, o Haddad teria vencido? Não dá para dizer isso. Mas talvez nós tivéssemos encontrado um outro cenário de disputa eleitoral em 2022, se já desde 2018 a gente tivesse apontado esse horizonte, né, para o qual a gente queria caminhar. E não tinha isso, tinha uma coisa do tipo, precisamos preservar a democracia, Bolsonaro, enfim, golpista e tal. E 2022, infelizmente, foi basicamente a mesma coisa. Mas isso é papo para outra hora. Bom, finalmente, financiamento climático. Quem trabalha em terceiro setor já há algum tempo deve ter percebido que houve uma mudança de prioridades, de direcionamento, principalmente da filantropia internacional, questão de recursos, bastante significativa, né? Então, os recursos para fazer qualquer coisa relacionada à agenda de clima aumentaram muito, muito mesmo.
E mudou também um pouco do público, né, para o qual esse recurso está sendo direcionado. E eu digo um pouco porque foi só um pouco mesmo. As organizações climáticas que continuam recebendo mais grana são aquelas que têm mais capacidade de incidência direta, né? Que fazem advocacy nível Congresso, organizações internacionais, né? COP, ONU, não. Mas está chegando alguma coisa para quem trabalha na base também. Isso vem de um aprendizado que demorou, mas veio, de que, obviamente, as pessoas mais atingidas, mais impactadas, precisam participar da construção das soluções, né? Porque senão as soluções não vão ser efetivas. Só que aí existem diversas dificuldades, né? E muitas dizem respeito à estrutura dessas organizações, que muitas vezes não estão preparadas para receber determinado volume de recurso, muitas vezes a chamada, né, dos editais, as oportunidades de acesso a esse recurso sequer chega para essas organizações, uns processos muito burocráticos também, muito complicados para pedir apoio, um monte de planilha, um monte de ficha, um monte de coisa, e pouco apoio, né, no sentido da estruturação, do direcionamento desse recurso para que, de fato, a segurança, né, as vidas das pessoas estejam garantidas ali. E aí é que tá, né? A gente tem hoje no G20, que é esse grupo que reúne as 20 maiores economias, uma, uma ideia muito cristalizada, principalmente por conta da influência da presidência brasileira, de que os bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do BRICS, vão resolver a questão climática, porque eles vão criar projetos e aí vai vir muito recurso e tal. Primeiro que o recurso disponível nessas organizações, ele não chega nem perto do que seria necessário para a gente, de fato, conseguir executar no tempo que a gente precisa executar as tarefas que a gente tem para executar, para conter os efeitos, né, da crise. Isso não é para deixar ninguém desesperado, é para dizer só que essa ideia de que os bancos multilaterais vão resolver tudo é mentirosa, né? Na verdade, o que a gente precisa é de uma concertação, de uma aliança, uma coalizão, algumas alianças e algumas coalizões de bancos, com investidores do setor privado, com a filantropia internacional, para dar conta de executar essas tarefas. Isso não é um trabalho simples. Acho que aqui, o Fundo Agbara e Rede Como A faz um trabalho muito importante de estabelecer essa conexão, de revelar para os financiadores esses contextos complexos, né, essas dinâmicas muito particulares do financiamento climático, para quem está querendo investir. Mas só o nosso trabalho aqui no terceiro setor não basta, só o trabalho dos agentes públicos não basta, só as medidas lá de ESG das empresas privadas não basta. Precisa existir uma coordenação, e essa coordenação é fundamental, inclusive, para a gente não desperdiçar dinheiro. Porque, em muitos casos, o recurso existe nas quantidades necessárias, mas são recursos que não são bem aplicados, né? Enfim, se fala muito em mitigação e prevenção, e pouco, muitas vezes, em compensação, em educação, em reparação, que são igualmente importantes, né? E que talvez trouxessem resultados melhores, né? Mas essas discussões, elas ficam muito fechadas ainda em determinados ambientes, e o que a gente vê muitas vezes enfim, investimento, direcionamento de recursos para questões que, enfim, mercado de crédito de carbono, gente. Se a lógica que nos trouxe até aqui produziu esse cenário, porque vamos manter esta mesma lógica, acreditando que ela trará as soluções. E é isso, só isso que eu direi.
E aí, de novo, sobre os protagonismos, né? Quando a gente fala, enfim, da emergência dessas lideranças femininas, negras, indígenas, não só na esfera do debate público, né? Mas também na liderança das organizações, né? Quem vai fazer a gestão desses recursos recebidos? Mas, em compensação, quando as lideranças são mulheres, são negros, são indígenas, essas pessoas recebem o mesmo que as organizações lideradas por pessoas brancas recebem? Como essas pessoas recebem? Qual é o tipo de financiamento? É um financiamento que é livre, desburocratizado, que permite que a organização tenha autonomia sobre essa gestão, ou é um recurso para um projeto muito específico, durante um tempo muito específico, uma localidade muito específica e que não tem nenhuma perspectiva de continuidade? E é isso, né? Como se gasta, importa pra caramba. É importante para a COP, é importante para a COP. Mas é só COP que resolve? Não é só COP que resolve. Então, enfim, aqui tem um dado, né, também sobre essa necessidade de investimentos para cumprir os objetivos da Agenda 2030, né, da ONU. O Brasil precisaria investir mais ou menos 900 bilhões de reais por ano daqui até 2030. 6 anos aí. Finalmente, embalando para a viagem aqui, para a gente ter tempo de trocar e conversar. 7 pontos. Que é a comunicação. Comunicação é sobre como você se conecta com as pessoas. Então, enfim, transmitir informações, repassar dados, enfim, construir uma narrativa é importante, mas no final do dia o que a gente quer é que as pessoas se identifiquem com aquilo que está sendo dito, se sensibilizem e se mobilizem, né? A mobilização política é esse encontro das pessoas, né? É quando as pessoas efetivamente vão fazer coisas juntas ali, vão botar a mão na massa. E para isso é indispensável essa construção de confiança olho no olho. As coalizões, elas são a coqueluche do momento, como dizem os jovens, todo mundo está fazendo, mas nem sempre está fazendo da maneira mais eficiente. É importante entender, a partir daquele mapeamento de atores e atrizes, e a partir do conhecimento sobre as regras do jogo, qual é o tipo de coalizão ou de aliança, pensando num horizonte de mais curto prazo, que eu preciso estabelecer para alcançar aquela meta específica. Então, não é sobre casar com uma determinada organização, um determinado órgão de governo, determinada liderança política. Não está funcionando? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, mas agora eu vou tentar aqui desse outro jeito. E vamos embora, porque é emergência real, né? Acho que a maior tarefa que as nossas gerações, né, têm nesse momento é lidar com os efeitos da crise climática e a gente não tem tempo a perder. Mas existem, infelizmente, muitos bons exemplos de sucesso, de como se mobilizar em rede, e é importante que a gente olhe para eles. Falei para vocês aqui, né, do mobilizatório e da Nova Fronte Popular lá na França, mas existem outros, né? E a gente sempre tem que estar atento aí, olhando para o que está funcionando, para o que está fazendo as pessoas se engajarem, se conectarem e irem para a rua para fazer a transformação. Então, é importante a gente ficar sempre antenado, sempre atualizado, para não perder o fôlego, né? Não perder a esperança de que dá para fazer diferente, dá para transformar nossa realidade. É isso, gente. Quem quiser seguir trocando aí, pode me escrever. Lá no site do Mulheres Negras Decidem, vocês encontram mais informações também sobre ações que nós já fizemos, de formação, de mobilização, de várias coisas. E é isso. Prazer ter participado aqui com vocês, viu? Obrigada. Obrigada, Tainá. É muito bom ter você aqui com a gente hoje. Pessoal, eu acho que a gente tem um tempinho aqui, né? Eu acho que depois da apresentação da Tainá, acho que seria muito legal vocês trazerem perguntas mesmo, assim. Aproveitem esse espaço, não se sintam acanhados, e não necessariamente pode ter a ver com as falas que a Tainá trouxe, mas que tem a ver com a experiência que ela tem, né, Tainá? E aí vocês podem perguntar, eu tenho certeza que se ela souber responder, ela vai ser muito generosa. Eu acho que vocês podem falar sobre a experiência de vocês no território, de como que vocês podem articular e pensar essas mobilizações em redes a partir do que ela trouxe aqui, da fala que ela trouxe. Vocês conseguem identificar alguns parceiros e alguns personagens desses
já na atuação de vocês, onde vocês encontram mais facilidade, onde vocês encontram mais dificuldade. É legal vocês trazerem aqui, compartilhar, porque às vezes um determinado território tem uma super articulação com o poder público e aí consegue avançar em determinada área, mas não tem muita atuação na rede social, por exemplo. Em contrapartida, outros vão ter muita atuação na rede social, vai ter zero relação com o poder público, e por essa força da internet é que consegue mobilizar uma rede grande e atuar no território, né? Então, tem várias formas de se mobilizar. Então, é até legal que a gente troque, que a gente fale de desafios, para a gente poder pensar aqui juntos em soluções coletivas também, né? A partir das experiências uns dos outros. Então, eu espero que vocês fiquem muito à vontade e aproveitem esse espaço para isso. A gente ainda tem um tempinho para isso. Obrigada, Tainá. Eu queria fazer uma fala assim, 2 minutinhos, rápido assim. Eu tô aqui com a cabeça pegando fogo. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Primeiro, agradecer muito a você, por essa fala assim tão importante, assim, tão inquietante assim, né? As informações perpassaram uma ideia da justiça climática, né? Que ainda é uma agenda que a instituição que eu tô envolvido participo, mas a compreensão veio mais da ideia, como a gente está no morro, né? Que a gente tem essa responsabilidade com esse território que já foi, que as pessoas contam de memória que eles tinham, né? Que tinha nascente, que tinha fruteira, que agora é um lugar assim abandonado pelo poder público que foi ocupado, né? As pessoas foram empurradas para ali. Mas assim, falar de 2 experiências, uma com a internet, que a nossa é muito positiva, que a gente tem sido, assim, a gente assim, não tem gastado tempo reclamando assim, né? A gente dá muita atenção ao sofrimento das pessoas quando as catástrofes acontecem, quando as dores vêm, mas de mostrar o que a gente está conseguindo fazer de mudança, né, na vida das pessoas e também assim a mobilização em rede é uma coisa que faz muito sentido para a gente, né? Assim, de ser achado, de dividir, de conseguir acionar redes, de conseguir entrar em redes, né? Tanto aqui dentro do estado como fora dele com algumas instituições. Então, sido essa uma experiência para a gente assim, que tem feito muito efeito. Desculpa aí a redundância, mas assim, ainda me traz assim bastante preocupação perceber o tanto que a gente precisa avançar, mas eu sou muito preocupado, já tive essa preocupação de achar que eu podia resolver o problema da cidade, mas eu não tenho como, e a sua fala falou sobre isso, né? Como que a gente vai sendo percebido em uma atuação num determinado território, onde a gente pode aprofundar mais essas ações, desde a pesquisa do território, desse olho no olho com as pessoas, de ver quais são os protagonistas e tal. Mas, assim, eu acho que ainda tem esse incômodo de ver que os recursos vão muitas vezes para os mesmos lugares, né, e que a gente acaba acionando pouco, mesmo que a gente esteja documentado, mesmo que a gente, assim, e que aí, assim, tá aqui ouvindo isso, faz sentido que a gente percebe assim, a gente vai aprendendo alguns movimentos, né? Nomear algumas coisas que a gente não sabe dar o nome, que vocês têm esse feeling do conhecimento, e para a gente que está começando, isso tem assim, só uma porta que se abre gigante, né? Eu estou aqui escrevendo loucamente desde a primeira aula, né? Tô com o dedo doendo tanto que eu escrevi. Não consegui, porque eu nunca te ouvi, eu ia olhar o que você colocou aí, enfim. Mas eu queria dizer que foi uma experiência assim, desafiadora e transformadora ouvir você aqui. Obrigada, Júlio. Eu só não consegui captar qual que é a sua organização. É Instituto Casa Comum, Instituto Casa é Comum. uma organização que atua dentro do território chamado Morro do Escadão.
num complexo chamado Menino de Deus, em São Gonçalo. Então, a gente está no outro lado do Menino de Deus, que é num bairro chamado em São Gonçalo, que Uhum. é um território que tem mais ou menos de 8 a 10 mil pessoas, né? E que tem, assim, um território onde a gente tem, em sua maioria, as mulheres são arrimo de família, são elas que sustentam a nossa atuação. Começou muito nessa relação com elas, 50, 60, agora chegando 70 mulheres, e agora Uhum. chegando nos seus filhos, e a gente agora se organizando para assistir essas famílias lá. Muito bom, Júlio. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que você trouxe um elemento muito importante, que é como a gente nomeia os processos e faz com que as pessoas reconheçam a importância das ações que elas já fazem. Porque essa coisa da linguagem também, muitas vezes no ativismo e na incidência política, confunde. E aí a pessoa acha que o que ela está fazendo não é ativismo climático. Por exemplo, mulheres. Hoje em dia se fala muito sobre segurança alimentar, né? Crise climática, segurança alimentar. Mulher que está trabalhando na horta comunitária, está trabalhando com segurança alimentar. A pessoa que está distribuindo quentinha, está trabalhando com segurança alimentar. A pessoa que está lutando contra o agrotóxico, está a favor da segurança alimentar. Então, assim, a pessoa que está falando sobre nutricídio, né, sobre como as crianças não estão tendo acesso à alimentação de qualidade, está falando sobre segurança alimentar. Então, a gente conseguir nomear as coisas e posicionar as pessoas, dizendo, pô, você já é um ativista, você já está fazendo um trabalho que faz a diferença no território, e incluir a pessoa dentro desse espectro mais amplo da luta é super importante para manter o engajamento, para manter a confiança, a crença daquela pessoa e das pessoas com as quais aquela liderança está em contato, ativas, né, e participando dos processos. Muito bom, Júlio. Eu também queria compartilhar um pouco. Boa noite, gente. Eu sou a Tainá, sou aqui de Belém do Pará. Hoje vai ser a COP30. Minha organização é a Nacuia. A gente vai fazer 10 anos ano que vem, né? E a gente tá a gente saiu o CNPJ agora, né? Como organização, associação, né? E a gente está também nessa pauta, né, nessas questões de falar sobre justiça climática, né? Aí eu queria contribuir com algumas coisas, que é no sentido de falando de mobilização, né? E a gente oferece serviço de comunicação, de produção cultural. E a questão da mobilização, a gente também começou a oferecer esses serviços, porque muitas empresas, muitas organizações de fora aqui do nosso território vem para cá querendo mobilizar com as comunidades, com as instituições e iniciativas que estão aqui. Só que elas queriam tipo, que a gente trabalhasse para ela e queriam que a gente desse essas informações, esses contatos de bandeja. E a gente faz, não, a gente vende esse serviço, a gente faz a mobilização, a articulação, e a gente fala assim, olha, a gente cobra tanto para fazer isso no nosso território, porque eu acho que é muito fácil de falarem, estamos com um projeto aqui e queremos contatos então a gente vende esse serviço de articular com essas comunidades, enfim. Então eu queria dar essa sugestão também, se vocês têm algum trabalho assim, vocês podem vender esse serviço de articuladores, né, de mobilizadores de comunidade, então eu queria contribuir nisso. Outra coisa que eu queria contribuir é como a gente fala, né, numa questão que tu falou, como é que a gente fala de mudanças climáticas, justiça ambiental, sem ser chato, né, sem falar de formas que ninguém quer mais ouvir, que o mundo está acabando, até eu mesmo que trabalho com isso, eu já fico assim, chega, gente, não aguento mais. E toda hora a gente tem que pensar em como chegar nessas pessoas, né, e eu acho que um dos motes principais da Nacuia é falar sobre justiça climática envolvendo a cultura, envolvendo educação climática para as crianças, envolvendo shows, envolvendo performance, envolvendo mobilizar culturalmente. Então, a gente sempre tenta fazer um evento que tenha uma roda de conversa sobre isso, mas que tenha uma pegada cultural.
enfim, que a gente consiga envolver a comunidade nessa questão da cultura também. Então, acho que essas duas contribuições que eu queria falar também, sempre a gente pode envolver com mudanças climáticas, a gente sempre coloca alguma coisa cultural, porque eu acho que isso também alcança mais as pessoas, né? Falar de justiça climática com cantores, artistas, performance, é isso. Obrigada, Tainá, foi muito interessante tua fala aqui. Obrigada a você, Xará. Muito boa lembrança. Às vezes a gente acha que educação política, mobilização política tem sempre que ser aquela coisa chata, né? De plenária, de discurso. E pode ser uma feijoada, pode ser uma roda de samba, pode ser outra coisa. Existem outras formas de sensibilizar e trazer as pessoas para a luta sem ser aquela coisa super quadrada. Verdade. Mais alguém, pessoal? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem é? Se apresenta pra gente. Eli, aqui de São Luís do Maranhão. Boa noite. Pode falar, a gente está te ouvindo, Meire. E aí, Lua, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bom. Quero aqui agradecer, né, na verdade, mas é questão de contemplação, eu sou do projeto Viver Quilombo, né, que fica localizado aqui em São Luís do Maranhão, no maior quilombo urbano da América Latina, onde tem 160 mil habitantes, né, que compõem os 5 bairros, que é o Quilombo da Liberdade, né, um quilombo majoritariamente de pessoas pretas, e eu tenho um coletivo, né, que trabalha diretamente com juventude negra quilombola e com mulheres também. é, assim, agradecer muito, que eu fui muito contemplada com a fala da Tainá, né, que explicou, assim, trouxe para a gente muitas contribuições, e eu gostei muito porque, assim, é muito do que eu hoje faço. Atualmente estou na Coordenadoria Municipal de Promoção de Igualdade Racial, e eu trabalho justamente com esses indicadores de articulação de rede, né, podendo me articular com outras comunidades e com outros coletivos, assim, mais para agradecer, né, da fala e do aprendizado que tive aqui nessa noite. E boa noite a todos. Eu me chamo Meiriele Cantanhede. Muito obrigada a você, Mirielle, pela presença, pela troca. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, querida. Tá, eu queria fazer uma pergunta para você. Muitas das nossas organizações que estão aqui, elas têm dificuldade de captar recurso. Como que você acha que uma boa mobilização em rede pode ajudar ou apoiar na captação de recursos, assim? Você acha que tem relação ou nada a ver? Tem relação, sim, principalmente no universo da filantropia, tanto no Brasil quanto filantropia internacional, porque é muito sobre redes de relacionamento. Várias dessas organizações fazem chamadas públicas, mas muitas delas também só apoiam projetos que, enfim, chegam ao conhecimento das pessoas responsáveis pela gestão dos recursos através dessas redes de relacionamento. E uma coisa que a gente tem percebido no Mulheres Negras Decidem é que cada vez mais os financiadores querem que sejam construídos projetos em conjunto. Então, para eles é mais fácil fazer o repasse quando, por exemplo, é formada uma coalizão ou uma aliança, e aí o recurso ele vai para uma organização e essa organização redistribui para as demais organizações. Mais fácil o processo de transferência, mais fácil o processo de prestação de contas, porque é uma prestação só, ao invés de ser vários processos que a pessoa tem que gerenciar, né? Só que aquilo que eu falei, esse tipo de construção de longo prazo,
que envolve gestão de recurso financeiro, depende de um determinado grau de confiança entre as pessoas que estão ali trabalhando juntas, né? Então, e são poucos os financiadores que promovem essa conexão entre as organizações apoiadas. Então, muitas vezes você recebe recursos, não sei, da Open Society Foundation, você não sabe quais são as outras organizações que a Open apoia ali no seu estado, na sua região, no seu país, que trabalham com temas parecidos com o seu, né? São poucas as organizações que promovem encontros da rede de apoiados e apoiadas, para você entender, inclusive, onde está localizada a sua organização, né? Dentro desse grande ecossistema, qual o papel que a sua organização cumpre? Como você poderia fazer isso de forma articulada? Com quem? Isso vai depender muito também dessa capacidade de estar junto, né, de outros atores e atrizes. Então, faz muita diferença a mobilização em rede, sim, faz muita diferença em termos de captação de recursos, em termos de resultado. Por quê? Depende muito, claro, né, de qual financiador a gente está falando, mas ainda tem financiadores muito apegados a métricas, né, números. Então, X quantidade de pessoas alcançadas, não sei quantos milhares de pessoas afetadas direta e indiretamente. Se você tem uma grande rede, né, participando do processo, fica mais fácil alcançar várias pessoas. Então, um exemplo recente que a gente fez foi a campanha no ano passado, pedindo a indicação de uma ministra negra para o Supremo Tribunal Federal. Tinha Mulheres Negras Decidem, o Instituto de Defesa da Pessoa Negra, a Coalizão Negra por Direitos e várias outras organizações implicadas no processo. Foi uma aliança que a gente construiu naquele momento para fazer uma captação de recursos específica para essa campanha, que durou ali uns 3 meses, e fizemos a campanha e, de fato, teve um alcance muito maior do que se tivesse sido de uma só dessas organizações, né? Então, foi bom para os financiadores, foi bom para a gente, foi bom para a causa, e a expectativa que eu sinto sempre que eu tenho a oportunidade de estar em fóruns sobre financiamento, né, terceiro setor, é de que cada vez mais a gente trabalha assim. Só que para trabalhar assim, a gente precisa se conhecer, né? Precisa ter oportunidade de trocar em profundidade sobre as atividades, sobre os objetivos estratégicos, que é para a gente conseguir construir junto. Porque, enfim, também só esperar que as pessoas se unam do nada para fazer qualquer coisa é bem difícil, né? Marta levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Eu só queria concordar, né, que acho que foi a Lu que falou, a Lu falou, sobre essa questão do financiamento, né? Você trouxe uma discussão bem interessante quando você fala que ainda hoje, né, são a maioria das organizações brancas, né, que ainda ganham os recursos nacionais e internacionais, né? Isso a gente já tem, e da importância dessa mobilização em rede. Sei o quanto isso é importante, porque nós queríamos uma vez organizar o Centro-Oeste, e para a gente fazer algo aqui, né, hoje até a Dandara é reconhecida como que é uma entidade regional por causa disso, porque a gente pegou para mobilizar o Centro-Oeste, que nós trabalhávamos com mulheres quilombolas, e poucas mulheres negras nessa região. São áreas muito desafiantes também nessa questão da questão ambiental, né? Área de Cerrado e Mato Grosso, com toda aquela diversidade de terra, mas com a política que assola e acaba com o território, né? E as comunidades indígenas também estão nessa direção. Nós fizemos um projeto com a MDA em 2008, que é governo, né? Em 2008, era para 3 etapas, 3 pagamentos. Veio a primeira, nós fizemos tudo que tinha que fazer no projeto, claro, na primeira etapa, para poder avançar mais nas outras 2 etapas. Assinamos até o 3º convênio. Quando chegou, terminou a primeira etapa,
que o dinheiro não dava nem para terminar, passou 2008 até 2013 para vir essas duas outras. Aí a gente falou, não, a gente não vai fazer mais não. Primeiro porque o dinheiro já não dava mais para fazer aquilo que estava pensado, que seria uma grande feira, né? E nós já tínhamos levado as mulheres para a feira em dois lugares, numa cidade e lá e no Rio de Janeiro. Então, falamos, a nossa parte a gente fez, só não fez a grande feira que a gente queria fazer na cidade de Goiânia. Mas nós juntamos dois projetos, um do MDA e um da SPM, para trazer 100 mulheres quilombolas. Trouxemos essas mulheres e pusemos num hotel chique, que deu muito trabalho, né, claro, porque elas não estavam acostumadas com um hotel chique no centro da cidade, mas era um lugar mais fácil delas poderem conhecer a cidade e sentir que tem coisas boas para frente, isso que você trouxe na sua fala, né? E foi muito importante, que nós conseguimos fazer 2010, 2012, a gente fez uma rede do Centro-Oeste, das mulheres negras do Centro-Oeste, especialmente com as quilombolas. Só que veio 2018, desmobilizou essa rede. Porque aí começaram a criar rede, só que essa rede não era uma rede discutida coletivamente. Tanto é que eu falei para as meninas do Centro-Oeste, nós perdemos a nossa rede do Centro-Oeste, né? Porque... E aí o povo vai chamar, cadê? Nós não vamos reunir. Eu falo, primeiro nós temos que ter dinheiro. A rede está desmobilizada. E nós não estávamos buscando projeto de governo, porque no momento não nos interessava, né? Esse governo que aí estava. Então a gente falou, não, não serve. E aí, então, a gente começou a investir local, porque tem também essa questão da importância de você investir, né, um nível mais longe, mas também no local. 2016, desde 2012, fomos organizando os garis, trabalhando com um projeto chamado Mulheres que Transformam Lixo em Lucro, né, para trabalhar a questão ambiental. Já que elas eram gari, trabalhavam na rua, tinha tanta coisa boa que podia reaproveitar, e aí fizemos várias oficinas. E hoje são muitas mulheres gari empoderadas. E muitas foram estudar, porque viram que era importante estudar. Foi pequeno? Foi. Mas aí a gente teve o Ministério Público, enquanto nós trabalhávamos com as mulheres, o Ministério Público veio e trabalhou com os garis, com todo o grupo, né? Homens e mulheres, para falar sobre a questão da violência, porque o nosso foco também era violência e empoderamento, né? Aí eles vinham todo dia, 7 e pouquinho da manhã, já estava começando a palestra, com cadeira, com café, com tudo muito bem organizado, e fizeram um vídeo para terminar depois. Como é que era o nome do projeto? Agora acabou, passou na minha cabeça aqui. Mas era um nome, quer dizer, trabalhar o empoderamento dos homens e mostrando a questão da violência e como eles poderiam sair disso, né? Então, foi muito interessante essa parceria da Dandara com o Ministério Público, que era a doutora Rúbia, e foi um projeto que foi longe, né? E hoje, até hoje, o projeto está aí, foi para dentro da universidade, teve oficinas de fotografia. Hoje, essas meninas são melhores nas redes sociais do que a gente, né? Fazem vídeo, faz tanta coisa. Então, isso que você coloca, a gente está aí, sabe? Só que a gente não tem alcance a essas grandes redes internacionais e que manda dinheiro, né? E que chega nas comunidades. Aí, quando você vê o fogo, vê toda essa situação, eu falo assim, em 2008, nós contabilizamos 22 córregos e rios secos. 2008, agora nós estamos em 2024. Quer dizer, não fizeram nada até agora por isso. E agora, quando o fogo vem, aí todo mundo fica ainda pensando, o que fazer? Ué, desde 2008 não tem água, a água está só secando, né? Então, alguns desafios que nós temos que repensar, né? Práticas nossas também que devem ser repensadas, né? E fiquei, assim, muito contente com a sua fala de hoje, a forma de trazer o tema. Obrigada, Marta. Fico muito feliz porque eu particularmente sou fã de Dandara do Cerrado. Eu acho que vocês enfrentam um desafio muito grande, que é a atenção que o bioma cerrado não recebe, né? Que é isso, muito foco na Amazônia,
e pouco foco nos outros biomas, né? O Cerrado é um bioma importantíssimo também para dentro da questão climática. Olha, eu já quero fazer um projeto do MND em parceria com Dandaras. Vamos conversar depois para ver o que que a gente pode fazer juntas. Bom, como mais ninguém se manifestou, vou agradecer a participação da Tainá, agradecer muito pelas suas contribuições, pela generosidade, pela troca, dizer para o pessoal aproveitar teu contato e fazer contato contigo, né? Que é importante também. É, agradecer muito a Jael e, e Jé, que fizeram hoje aqui a nossa interpretação, né? Que é a nossa tradução de Libras. Muito obrigada. Então, é isso, pessoal. Em breve nós vamos começar a disponibilizar os vídeos no nosso YouTube, para quem não conseguiu acompanhar todas as aulas, possam acompanhar, não essa, mas as outras e as que virão, e as que virão. É, E é isso, gente. Muito obrigada a todos, a todas e a todos que estiveram aqui presentes. Na quarta-feira nós temos mais um encontro. Espero vocês novamente. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Muito Muito obrigada, Tainá. obrigada, pessoal, pela atenção e pelas trocas, viu? Boa Ai, noite. tá verificado. Boa noite, obrigado.